Então vamos começar a nossa aula de hoje. Antes de começar, alguns avisos. E vamos começar por alguns avisos. Então, o que, o que estamos fazendo, né, até o momento, todas essas aulas que estamos tendo até o momento, e ainda mais duas aulas ainda para frente, o que estamos fazendo é fazer uma revisão assim dos conceitos, os conceitos de, somente a parte de conjuntos de funções assim necessárias para a gente dar prosseguimento ao curso, tá? Mas é isso, né? Ele é uma revisão. Estamos fazendo uma revisão. Então, claro, a gente está fazendo uma revisão com um certo nível de detalhes, mas algumas coisas, né? Por exemplo, algumas coisas, num certo sentido, até num certo sentido, um pouco mais básicas, pode ser que acabe faltando algumas coisas que você teria necessidade para relembrar. Pode ser que a gente esteja passando aqui, né? E se você olhar esses 2 livros aqui, que são a bibliografia básica do nosso curso ou se você ir na biblioteca virtual da UTF e olhar, eh, livros de cálculo 1, pode ser que aquele conteúdo de cálculo que estão lá também, o nível de revisão lá seja bem até um pouco mais curto do que a gente está fazendo aqui. Como eu já tinha comentado em um vídeo anterior, esse projeto aqui, né, chamado Um Livro Aberto, que é um livro aberto da parte de matemática, ele é, assim, um bom material para vocês, caso vocês tenham algum tipo de dúvida um pouco mais específica, ele é um bom lugar para você procurar um bom material, né, para você procurar sobre os assuntos que estamos estudando nesse começo do curso, tá? Por que isso? Porque o que vai ter lá, na verdade, é um material que é relacionado a funções, mas é um material de funções para o ensino médio, né. Então lá é como é para o ensino médio, ele vai fazer com todo detalhe possível ali, porque naquele momento para o ensino médio é como as pessoas estão vendo pela primeira vez. Aqui, né, como, a ideia, pelo menos nessas aulas iniciais do curso, é fazer essa revisão, então é isso, né, algumas coisas a gente passa com um certo nível de detalhamento, mas talvez algumas coisas básicas, assim, acaba passando a gente acaba não cobrindo, até porque se a gente fosse fazer toda a parte de funções, as funções elementares de uma forma bem detalhada, você precisaria do ensino médio, daquele tempo que você tem no ensino médio inteiro, tá. Então assim, você tá com alguma dúvida, não tem algumas coisas não tá ficando muito clara, alguns conceitos básicos, né, por exemplo, a gente não chegou a comentar sobre funções digetoras, bijetoras, funções sobrejetoras, né, esses conceitos básicos, assim, a gente acabou não comentando muito, mas se algum momento você está lá fazendo exercício e você acha que precisa recorrer a um material a mais, é isso, os livros básicos de cálculo tem geralmente a parte inicial, os capítulos iniciais, que é fazendo essa revisão de função, mas talvez se você quer lembrar alguma coisa bem mais sutil, né, ou mesmo mais elementar, por exemplo, esse material aqui, aproveitando que é um material até online, né, online gratuito, desse projeto Um Livro Aberto pode ser um bom caminho para você ir, tá. Então um material bem feitinho, tem o assunto lá é tratado de forma bem atual, então é um material bem interessante para essa parte. Tá, então essa é só um comentário sobre referência bibliográfica, tá. O segundo comentário é sobre lista, né. Coloquei aqui uma nova lista de exercício. Uma nova não, a primeira lista, né, nossa primeira lista de exercício. Então é uma lista, assim, basicamente sobre funções, tá. Então, só para aqueles que não viram antes, bom, aqui estão nossas aulas, tal, aqui embaixo, vocês vê que tem esse tópico que está separado aqui, que é o tópico tô chamando geralmente de conjuntos, tá. Então a parte de conjuntos de funções eu tô colocando nesse tópico. Aqui embaixo, se você rolar lá embaixo, lá no final do tópico, né, tem essa aqui lista 1, você clica nela. Aí aqui tem as informações, né, que data máxima para vocês fazer a entrega dessa lista é dia 29/10, né, então como eu disse, essa questão de lista de exercício, assim, varia de professor para professor, quando entregar, né, tem alguns que deixam para entregar junto na prova, né, mas aqui não, aqui eu tô colocando, acho que tá bem claro aqui que uma data máxima para você fazer a entrega da lista 1, que é dia 29/10, né, então vocês têm bastante tempo, acho que dá quase 2 semanas, né, 1, 2, dá quase 2 semanas. E não é para entregar ela
estudem ela inteira, né, isso seria muito bom, mas não é para entregar ela inteira, né, é para entregar só o exercício 1, o exercício 4, o exercício 6, só o item C, e o exercício 9, tá. E o que está cobrindo nessa lista aqui é a parte de funções, aquela parte inicial de funções, e uma parte e a aula de hoje, tá. Então vocês vêm aqui, clica aqui, ó, na lista 1, vai abrir para vocês a lista. Tá, então é uma lista de funções, então é para vocês entregarem o 1, 4, 6 e o 9, né, então seria a primeira, a quarta, a 6, o item C, e a 9, tá. A 9 em particular é só você, falar qual que é a alternativa que está correta, tudo bem? Tá legal, então aí tem uma data de entrega de 29/10, e aí, não sei se vocês já estão acostumados, vocês já viram, aí a entrega, que vocês podem fazer, então vocês podem escanear, vocês podem fazer no papel, né, alguma coisa assim, e aí você ou tira foto ou escaneia, tá, e a minha sugestão é que você fez isso, aí você depois converte todas as suas fotos ou os arquivos que vocês fez o scanner, né, você converte em PDF, tem sites assim que faz para você de forma gratuita, e aí, nesse próprio link aqui, quando vocês abrem aí como aluno, vocês têm a opção, deixa eu ver se eu mudo aqui. Estudante, tá? Aqui, ó, né? Então, na visão de vocês, né, aluno, quando vocês abrirem, vocês vão abrir dessa forma, vai ter a lista de exercícios para vocês fazer, e aí vocês faz no papel, depois vocês tiram foto, e depois faz o escaneamento, e aí você só coloca aqui em adicionar envio, tá? Aí você adiciona envio e coloca o arquivo aí, tudo bem? Para aqueles que ainda não fizeram nenhum tipo de envio de atividade aqui no sistema Moodle, tá? Bom, é isso, e aí, bom, tem até o dia 29/10 para vocês fazerem essa entrega. Tá bom, tem alguma pergunta sobre essas coisas práticas? Como não, então... Tá bom, então vamos começar com o conteúdo da aula de hoje. Então, estamos nos tópicos, fazendo a revisão da parte de funções, né? E aí, lembra, da última aula a gente, até o momento, né, na última aula que a gente fez, a gente tá fazendo uma revisão, a gente fez a revisão do que era esse conceito de função, né? Função no sentido bem abstrato. Depois falamos um pouco, no finalzinho, falamos um pouco sobre o que era o gráfico de uma função, né? E assim, só para... Se vocês olharem em outro material, em outros materiais, você tem uma função lá, f. Opa. Uma função f. Quando você tem uma função f que vai do seu domínio A no contradomínio B, é comum, né? Gráfico, então um gráfico você já pensa pelo próprio nome, né? Você já pensa alguma coisa que seja visual, né? Então você tem que ser alguma coisa visual. Mas tem um jeito de você olhar o gráfico, né, de uma forma bem algébrica, né? Você pode definir, na verdade, o gráfico da função f, né? E lembrando aquela coisa visual que a gente viu lá no finalzinho da aula passada, o que era o gráfico, né? Se você pensar bem, o que era o gráfico? Você fazia o plano cartesiano, tudo bem? Você fazia o plano cartesiano. Aí depois o que você fazia? Você fazia vários pontinhos nesse plano cartesiano. Esse pontinho não era um aleatório, né? Qual que é a propriedade desses pontos? Os pontos eram de tal forma que uma coordenada, que a primeira coordenada desse ponto, era o elemento do domínio, e a segunda coordenada era f desse elemento do domínio, né? Então era alguma coisa do tipo, você fazia aqui o eixo y, aqui o eixo x. Então, você fazia um ponto aqui e dizia que estava no gráfico, se o seguinte, né? Se esse elemento que está aqui embaixo, x, está no seu domínio, e a outra coordenada desse ponto tinha que ser necessariamente o f de x. Tá?
Aí você tinha esse ponto, você tinha mais outro ponto aqui, mais outro ponto para cá, mais outro ponto para cá, né? E aí, se você for olhar do jeito que eu estou fazendo aqui, esses pontos, você poderia também, de uma forma algébrica, falar que o gráfico da sua função f é o conjunto dos pares da seguinte forma, né? Primeira coordenada é um x, para x no domínio. Segunda coordenada é o f de x. Tudo bem? Então, que o x, onde que varia o x? O x só pode variar no domínio da sua função, que é conjunto A, tá? Tá? Então, esse lado aqui é só um jeito de você olhar para o gráfico de uma forma um pouco mais algébrica, tudo bem? Bom, legal. A gente tinha essa definição, né? Vimos na última aula essa definição aqui do que era um gráfico, né? Que era essa representação, uma representação mais geométrica da sua função. Em alguns livros vocês podem ver como definição gráfico de f mais nessa caracterização algébrica, mas de certa forma vocês podem ver, né, que é tudo de um certo sentido querem dizer a mesma coisa, tá? Aqui, em vez de eu desenhar aqui eu estou desenhando os pontos, aqui em vez de desenhar eu estou dando as coordenadas dos pontos, tudo bem? Então vocês veem que é uma coisa equivalente, tá? Legal, e aí terminamos a última aula falando assim, né? Beleza, a gente sabe o que é o gráfico de uma função f. O que vamos fazer na aula de hoje, nas próximas 2 aulas, é assim, relembrar algumas funções elementares já conhecidas nossas, e também observar como é que é o gráfico de cada uma dessas funções, tá? Relembrar como é que é o gráfico de cada uma dessas funções elementares. Tudo bem? Então, nessa aula, vamos começar com 2 tipos de funções, assim, que são bem... Uma, na verdade, é um caso particular da outra, né? Mas a gente pode separar em funções do tipo constante e linear. Tudo bem? Função constante e linear. Então, nessa aula, vamos ver o que são... são funções elementares, né? Vocês vão ver vocês vão relembrar, né? O próprio nome diz o que mais ou menos... que tipo de funções são essas, né? As constantes. E a linear é um caso... na verdade, você pode pensar como constante, função constante como sendo um caso particular da linear. Mas vamos ver com exemplos que fica um pouco mais claro. Tá, então vamos começar relembrando, né, uma função elementar mais simples possível, que é a chamada funções constante. E aí, para ficar claro, né, o que seria uma função constante, qual que é qual que é o propósito dela, vamos considerar um exemplo bem simples, né? Que é assim, o exemplo é o seguinte, e aí vocês vão concordar. Considera que A é o conjunto de dias no mês de outubro, tudo bem? Então, outubro, esse A é o conjunto de dias no mês de outubro. Então, é um conjunto que vai de 1 até, esse mês vai até, de 1 a 31, tudo bem? Então, A é um conjunto dos dias no mês de outubro. Então, você pode pensar no A como sendo um conjunto que vai de 1 até o dia 31, tudo bem? E R aqui é o nosso conjunto dos números reais. E aí, pensa assim, pensa na função, estou chamando aqui de F, uma função que vai de A em B. Pensa nessa função assim, que a cada dia, né, do domínio, então cada dia do mês de outubro, desse mês de outubro que a gente está, né, por exemplo, ele associa para a gente o valor do salário mínimo. Tudo bem? Então, para cada dia do mês de outubro, né, para simplificar, né, para ficar mais assim, uma coisa mais palpável, pense que, por exemplo, você está pensando nesse mês que a gente está agora, de outubro, né, nessas datas que estamos vendo no calendário hoje, né, nesse mês, né. Então, para cada dia do mês de outubro, você associa o salário, o valor do salário mínimo, tudo bem? Legal. Aí, né, bom, espero, né, que todo mundo esteja
esteja, de alguma forma, né? Salário mínimo é uma coisa acho que afeta todo mundo, então todo mundo sabe quando tem um aumento ou não. Em particular, por exemplo, a gente sabe que pelo menos até a data de hoje, que é dia 18, não teve nenhum. Você não ficou sabendo no mês de outubro, né? Do começo do mês de outubro até agora, você não ficou sabendo de nenhum tipo de aumento do salário mínimo, tudo bem? Não teve aumento. E mais ainda, né? Você pode. Estamos no dia 18 e não se falou nada de aumento do salário mínimo por enquanto, então você pode esperar o quê? Que daqui até fechar o mês, pelo menos, né, até fechar o mês de outubro, não vai ter nenhum aumento do salário mínimo, tudo bem? Então, o que está acontecendo com essa função? Essa função, nesse caso, assim, nessas hipóteses que estão colocando, né? Uma hipótese, outra é um fato, né? Que do dia 1 até o dia 18 não teve aumento no salário mínimo. E a hipótese é que a gente está pensando, a hipótese razoável, né? Que do dia 18 ao dia 31 não vai ter um aumento do salário mínimo, tá? Então, com essas hipóteses, né? O que está acontecendo com essa função F, né? Então, F, para cada dia do mês de outubro, associa o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo está 1.110, né? 1.100, desculpa. Está 1.100. Então, como não ocorreu nenhum aumento do salário mínimo, que atualmente está em 1.100, o que vai acontecer é que, para todo dia do mês de outubro, essa função pega e associa o mesmo valor, que é o 1.100. Tudo bem? Por quê? Bom, se você está pensando na função F como uma função que para cada dia do mês de outubro associa qual que é o valor do salário mínimo, bom, o valor do salário mínimo não mudou no mês inteiro. Então, para cada dia que você pegar, para cada elemento aqui do seu domínio, né, se pensar assim, qualquer elemento do seu domínio, o valor da F nesse ponto é sempre o mesmo que 1.100. Tudo bem? Tá? Então, o que está acontecendo é assim, que o f de x é igual a 1.100 para todo x, onde x é qualquer dia do mês de outubro. Tudo bem? Tá? Então, esse aqui é um exemplo bem simples, assim, né? Na verdade, o próprio tipo de função é simples, mas é um exemplo, assim, bem próximo da gente, né? Do que é uma função constante. Tudo bem? Então, essa função que para cada dia do mês de outubro associa o salário mínimo, ela é uma função constante. Por quê? Da onde que vem essa palavra constante? Porque para qualquer que seja o valor do seu que você pegar no seu domínio, o valor associado é sempre o mesmo. Tudo bem? Então isso que esse aqui a F é um exemplo bem simples assim do que é uma função constante. Tá? Claro, ó, então lembrar que essa F, como eu peguei aqui, o domínio é o conjunto dos dias do mês de outubro. Se você pegar o A como sendo uma outra coisa, por exemplo, o A como sendo todos os dias do ano de todos os dias do ano de 2021, aí provavelmente isso não vai ser verdade, né? Porque em janeiro ali você tem uma variação do salário mínimo, então aí se você considerar o A como sendo um conjunto diferente do que a gente está considerando aqui, pode ser que esse exemplo não seja o exemplo de uma função constante, tá? Mas nesse caso, se você pegar o A e falar que A é exatamente os dias no mês de outubro, e a sua função vai de A nos reais, né? Que é os reais, e a função que cada dia do mês de outubro associa o valor do salário mínimo, então essa função é constante. Tá? Tá, então, por exemplo, se você desenhar um gráfico da sua função, para cada dia aqui, né? Para cada dia que você pegar, para cada dia o gráfico ele vai associar. Na verdade, isso aqui está um pouco equivocado. Na verdade, o gráfico seria uma coisa parecida com isso. Se a gente fosse desenhar um gráfico, se desenhar um gráfico realmente seria alguma coisa assim. Aqui seria o eixo Y, né? Eu vou supor então que o valor 1.100 está por aqui. Então ele seria assim, que no dia 1, se eu denotar aqui como dia 1, então no dia 1 ele vai associar o 1.100. Tudo bem? No dia 1 ele associa o 1.100. No dia 2, que é o que está aqui do lado aqui, ele vai associar o quê? Ele vai associar também o 1.100. Tudo bem? Então no final dos contos você teria várias bolinhas aqui,
sempre na altura do 1.100, tá? Tá, não vou desenhar tudo aqui, mas eu acho que vocês deram para pegar a ideia, né? Se chegar no dia 31 aqui, é razoável também que no dia 31 o valor da função também vai continuar sendo 1.100, tá? Então, por isso que eu desenhei, na verdade, naquele outro gráfico estava uma reta, né? Mas pensar em como a gente está desenhando os gráficos até o momento, então você só tem que desenhar um gráfico para os elementos que estão no seu domínio, né? Aqui os domínios são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar ao 31. Então, o que você vai ter, na verdade, uma representação que, ao invés daquela reta, como eu tinha desenhado lá, você vai ter várias bolinhas aqui, tá? Como se fosse uma reta, só que seria uma reta bem furada, né? Só vai ter o ponto cheio justamente onde está a data, onde está o dia, né? Tudo bem? A diferença desse gráfico, né? Que aqui tem o 5, 10, 15, 20, 25, 30, mas eu desenhei uma reta, você pode pensar aqui, uma reta grossa, né? Ela não tem buraquinho. O certo no nosso exemplo seria alguma coisa mais parecida com essa, tá? Você tem aqui os dias, e para cada dia, sim, você vai ter uma bolinha, uma bolinha representando o ponto, tá? Que é o gráfico da função. Tudo bem? Esse exemplo aqui seria assim: suponha que ao invés de A como sendo dias, pensa no A como sendo uma fração bem menor, como A sendo uma. Por exemplo, pensa como A como sendo milissegundos, tá? Começou o dia 1, aí você conta, você está contando a distância em milissegundos do dia 1 até o dia que você está, por exemplo, tá? Então, aí como você faz esse fracionamento um pouco menor, aí você pode pensar, então, que quando você fosse plotar o gráfico, você teria aqui uma retinha um pouco mais sólida. Tudo bem? Bom, mas o formato, assim, uma característica geral da função constante, né, pelo próprio fato dela ser uma função constante, o gráfico dele geralmente é uma coisa que não varia. Tá? Nesse caso aqui, você pode pensar como se fosse uma reta, né? Ou no nosso caso, como a gente tinha olhado de dias e salário mínimo, você pode pensar que é um monte de pontinhos, pensa no monte de pontinhos de tal forma que se você fosse ligar esses pontinhos, daria aquela reta, tá? Pensa assim. Se você fosse ligar esses pontinhos aqui, que são os elementos que estão no gráfico da função, se você fosse ligar tudo por uma reta, daria essa retinha aqui, uma reta só, e seria essa reta vermelha. Tudo bem? Esse é um jeito de pensar. Então, característica de uma função constante, que o gráfico dela é uma reta horizontal, tá? Desculpa, tem que complementar. Função constante é uma reta horizontal. Tudo bem? Horizontal. Paralela ao eixo x. Tudo bem? Isso é uma característica das funções constante. Né? Então, aqui está só uma definição, né? Já está bem claro para a gente o que é uma função constante, mas aqui só. Aqui, na verdade, é uma definição. Então, uma função constante é uma função cuja imagem de qualquer valor é sempre um número fixo. Tudo bem? Então, o contradomínio pode até ser grande, né? No nosso caso ali era até o conjunto dos números reais, mas a imagem acaba chegando sempre num mesmo ponto. Tá? Um jeito bem legal de ver usando o diagrama de Venn, né? Se você for fazer por diagrama de Venn, né? Aqui é o seu conjunto que é o domínio, né? Aqui é o seu conjunto que é o domínio, aí você pega o seu contradomínio, esse contradomínio vamos chamar aqui de B. Então, se essa função f que vai de A em B é sempre uma função constante, o que vai existir? Vai existir lá um ponto do conjunto B, que eu vou chamar assim, de tal forma que não importa quem você pegar do conjunto A, não importa, qualquer ponto que você pegar do conjunto A, ele está sempre associado ao mesmo elemento. Todos eles estão associados sempre ao mesmo elemento. Tudo bem? Então, essa é uma característica de uma função que é uma função constante. Tá? É o caso mais simples possível que
É o caso mais simples possível que a gente pode ter de uma função, de exemplo de uma função, tá? Uma função constante. Tá? Então aqui um outro exemplo, né? Um exemplo um pouco mais parecido do que a gente tem interesse, que é assim, né? É uma função que está definida no intervalo fechado que vai de -1 a 1, tá? E vai em R. Então, em particular, de -1 em 1 tem infinitos pontos, tá? Então, em particular, esse gráfico que eu desenhei aqui, que é essa reta vermelha aqui, é de fato o gráfico da função. Tudo bem? Não vou ter buraquinho nela. Vai ser de fato uma reta. E é uma função que vai de -1 em 1 em R. Só que era a função que, para qualquer que seja o x, associa sempre o valor 1. Tudo bem? Sempre o valor 1. Então, qualquer ponto que você pegar aqui, qualquer ponto do domínio que você pegar, tipo 0,75, onde é que ele vai, ele é levado para f para o valor 1. Tudo bem? Qualquer ponto que você pegar, ele é levado no valor 1. Em particular, quando você desenha a reta, quer dizer, você desenha o gráfico da função, vai dar uma reta. Tudo bem? E essa reta passa onde? Passa justamente no valor que é sempre constante. No caso aqui, 1. Tá? Então, f de x é sempre igual a 1, então ele vai ser uma reta que é paralela ao eixo OX e que passa pelo valor que é sempre constante. Tudo bem? Então, assim, é isso, né? As funções constantes, o gráfico dela é muito simples. E o próprio nome, né? O próprio nome do tipo de função já diz o que ela está fazendo, tá? Então, é isso, né? Leva qualquer elemento do domínio sempre para o mesmo valor fixo. Tudo bem? Nesse caso, o valor fixo é sempre 1. Então, para todo ponto, o f de x é igual a 1. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo. Tá? Então, função constante é isso. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Ele é um exemplo muito... É um tipo de função assim, muito simples, né? Então, não tem muito segredo, principalmente para desenhar gráfico, né? Porque gráfico, bom, você já sabe que é uma função constante, então você já sabe que o valor que ele assume constante, né? É o valor onde você vai colocar todos os seus pontos do seu gráfico, a altura, né? Se pensa numa altura, é a altura no qual onde você vai colocar todos os seus pontos do seu gráfico. Tudo bem? Legal. Agora sim, tá. Função constante é muito simples, tá? Não tem muito detalhe para ver ali. Vamos, vamos agora no sentido de generalizar um pouco. Vamos só generalizar um pouco. A generalização é mais ou menos sentido, né? O gráfico de uma função constante é o quê? É uma reta paralela ao eixo x. Tá? É uma reta paralela ao eixo x. E o que vai determinar onde que essa reta está é o valor que essa função sempre assume. Nesse caso, se a função assume sempre o valor 1, então essa reta vai passar no eixo y no ponto igual a 1. Tudo bem? Ela vai passar no ponto igual a 1. Por que passa aqui? Porque o valor constante que ela sempre está assumindo é igual a 1. Tá? Mas assim, é sempre uma reta paralela ao eixo x. O que vamos fazer, né, para tentar dar uma generalizada, e se você pegar essas retas assim e der uma inclinação nela só, tá? Deixar de ser, fazer com que elas deixem de ser um pouco paralelas ao eixo x, tá? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer, você consigo fazer aqui? Ah, consigo. Tá vendo? Você tem esse gráfico, né? E se você quiser considerar que tipo de funções será que teria um gráfico dessa forma aqui, né? Essa forma inclinada. Então, você pode pensar na função constante como tendo inclinação zero, só que agora você quer, de alguma forma, estudar umas funções um pouquinho mais complexas, mais complicadinhas, que de tal forma ela tem uns gráficos que são retas, mas são retas com certa angulação em relação ao eixo x. Tá? Tá? E aí é onde a gente cai para o que é chamado de função do primeiro grau. Tudo bem? Função do primeiro grau, o linear. Tá? Que é o que vamos ver agora. Tá? Essa generalização que a gente fez lá, só rotacionando um pouco o gráfico da função constante, é o que a gente vai começar a estudar agora. Primeira coisa é que
Vocês podem ter visto no título, vocês podem encontrar, vocês vão encontrar, e vocês vão ver eu falando várias vezes, diferente tipo de nome para a mesma coisa. Essa função do primeiro grau, isso aqui, você pode chamar de primeiro grau, você pode chamar de linear, e tem livros ainda que chama de função afim, tá? São tudo sinônimos, tudo bem? Todos sinônimos. Então, função do primeiro grau, função linear ou função afim é tudo sinônimo. Antes, então a gente já tem aquela motivação, né? Que de certa forma tem a função constante e a gente quer estudar, tentar entender que o gráfico da função constante é muito simples, né? Uma reta paralela ao eixo x. O que a gente quer estudar agora são funções que vão ter um gráfico que é parecido, né? No sentido que continuam sendo retas, só que você quer dar uma inclinaçãozinha. Cria uma motivação. A segunda é assim, relembrar lá, né, o nosso problema, que era o problema que a gente já vem trabalhando já há um certo tempo, que era o problema lá do consumo de combustível, né? Então a gente viu que aquele problema de consumo de combustível, né, que era isso? Você dava a quilometragem da sua viagem e a função retornava quantos litros de gasolina você precisa para fazer essa viagem. Então a gente viu, né, de acordo com a configuração de um carro lá que faça 10 km a cada litro, você pode descrever o seu problema usando essa função aqui, ó. A função de A em B, onde A você pode entender como conjunto dos números naturais, né? Então, cada natural te dá uma quilometragem. E o conjunto B você pode entender até como sendo racionais. O que você vai fazer é, você pega f de x, né? X é um valor em quilômetros. Você vai pegar esse valor em quilômetros e dividir por 10. Isso vai te dar para você quantos litros você precisa para completar a viagem. Aí, esse tipo de função aqui, ele é interessante porque acontece o seguinte, né? Uma coisa que é de fácil constatação, é uma constatação óbvia, que é assim, se você mudar a sua viagem de 10 km, passar para 20, é fácil ver que o seu consumo de combustível, ao invés de gastar 1 litro, né, vai para 2 litros. Tudo bem? Tá? Então, se você for, primeiro você ia fazer uma viagem de 10, então você já tinha calculado que ia gastar 1 litro. Mas no final você, na verdade, fez a viagem, foi de 20 quilômetros, você gastou 2 litros. E que é a coisa interessante aqui? Você dobrou o tamanho da sua viagem, você dobrou a quantidade de combustível necessária. Faz sentido, né? É uma coisa assim, meio óbvia, né? Você dobra a sua distância do que você ia fazer, a quantidade de combustível que você precisa agora nossa nova viagem vai dobrar. Tá? Tanto é que, se você fizer outro tipo de conta, outro tipo de raciocínio, se ao invés de você fazer uma viagem de 5 km, você fizer uma viagem de 10, então seu consumo, se você for fazer 5 km, vai ser meio litro. Você só vai gastar meio litro. Agora, se você fizer 10, você vai gastar 1 litro. Tudo bem? Mas olha, de novo aqui, a mesma propriedade se mantém. De 5 para 10, você dobrou. 2 vezes a mais, né? E o consumo de combustível? Também. Dobrou. Tá? Tudo bem? E por que a gente está olhando esses dois exemplinhos aqui, né? Porque essas funções que têm essa característica, qual que é a característica que a gente está vendo? Se você, nesse caso, né? Se você dobrar os valores no domínio, os valores das imagens dobram. Então é a mesma proporção, tudo bem? Em particular, se você fizesse aqui de 10 para 30 quilômetros, então de 10 para 30 quilômetros, aí você multiplicou por 3. Só que é fácil ver que o seu consumo agora vai de 1 litro, ele vai para 3 litros. Ó, tudo bem, triplicou também. Então você triplicou a distância, você triplicou a quantidade de gasolina que você vai usar, tudo bem? E essa proporção é sempre mantida, tá? Qualquer proporção de viagem que você alterar, a alteração no consumo de combustível é a mesma proporção que você fez a alteração na sua quilometragem. Tudo bem? Isso é uma característica importante do que a gente chama de função do primeiro grau ou linear. Tudo bem? Essa é a característica. Né? Então aqui só estou escrevendo, né, que o incremento na quilometragem implica incremento nos litros de mesma proporção. Tá? Então dobrou a quilometragem,
dobrou a quantidade de gasolina que você precisa fazer a viagem. Triplicou a quilometragem, triplicou o consumo de gasolina que você precisa para fazer a viagem. Tá? As proporções se mantêm. Tá? Então, isso é uma propriedade muito interessante do que a gente chama de função do primeiro grau. Tudo bem? Então, sempre que quando você tiver um processo que ele tem essa propriedade, tá? Um processo que tem essa propriedade, você pode falar que é um processo que, de certa forma, segue alguma coisa que é linear. Tá? Mas aí, com essa propriedade, a gente consegue escrever uma expressão genérica para uma função do primeiro grau, né? Então, uma função do primeiro grau, né, que tem essa propriedade de incrementos, ela sempre vai ser uma função assim, ó. F de x vai ser igual a vezes o x mais um b. Tudo bem? Então, onde a e b são números reais e fixos. Tudo bem? Então, essa aqui é a família de funções que a gente está denominando de funções do primeiro grau ou função linear. Tudo bem? Tá, então, tem essa forma genérica, né? Você tem uma função, você quer saber se ela é do primeiro grau, você tem que olhar se a expressão algébrica dela pode ser encontrada dessa forma. Vai ter que ser um número fixo, né? Vezes a sua variável x, mais um número fixo b. Tudo bem? Então, sempre é da forma f de x igual a x mais b. Então, essa é a forma genérica de uma função do primeiro grau, ou, se preferir, uma função linear. Temos aqui exemplos. Tá? Então, exemplos, né? Então, isso aqui é um formato genérico, né? Então, como exemplos assim, numéricos. Então, exemplos numéricos, né? Por exemplo, f de x é igual a x menos 1, tá? Ou, o segundo exemplo aqui podia ser g de x igual a 1 sobre 2x mais 3 sobre 2, por exemplo, tá? Então, esses dois exemplos aqui são exemplos de funções de primeiro grau, porque eles têm essa forma aqui, né? Nesse caso, o A é igual a 1 e o B é igual a menos 1. Tá? Então, eles estão nessa forma, né? Porque como não tem nenhum elemento aqui, então é 1. Então, o A para esse primeiro exemplo é 1 e o B para o segundo exemplo é o menos 1. Nesse segundo exemplo aqui, então, ó, você vê que o A é o que está perto aqui do x, né? Multiplicando o x. Então, o A é, na verdade, o meio. E o B é o cara aqui que está sozinho, que é o 3 sobre 2. Tudo bem? Então, esses aqui são dois exemplos, assim, só para a gente verificar, a gente está verificando se de fato são exemplos que são de funções do primeiro grau. Tá? E é um exemplo prático um pouco mais elaborado, onde a gente pode empregar, por exemplo, uma função do primeiro grau, né? Da onde que ela aparece. Então, aqui está um exemplo bem simples, mas já ilustra bem da onde que sai essa propriedade de ser linear, o que é essa noção de ser linear, o que era aquela noção de proporções, né? Que assim, né? Em uma loja, o salário é sempre igual a isso é comum em loja, né? O salário é sempre igual a uma quantidade fixa, né? Então, os funcionários têm uma quantidade fixa, né? Que eles ganham todo mês, independente de se eles vendem ou não. Mas além disso, né? Para fazer uma promoção assim, para fazer com que os vendedores vendam mais, tem, em alguns casos, né? Tem essa comissão a mais, que é um ganho de R$ 5 por peça vendida. Tudo bem? Então, um vendedor lá ele tem o salário fixo de R$ 1.000, tá? Então, se ele não vender nada, ele vai ganhar os R$ 1.000, a parte fixa. Mas, assim, para cada peça que ele vende, para cada unidade, né? Cada peça que ele vende, ele ganha R$ 5 a mais. Tudo bem? E aí, o que
o exercício poderia pedir assim, determinar a função que descreve o salário em função da quantidade de peças vendidas, né? Então, você, por exemplo, você pode ser um administrador ali da loja, você queria, né, você queria descrever qual que é uma função, né, que o seu cliente, seu funcionário chegasse, falasse para você quantas peças ele vendeu no mês e você conseguisse já obter um valor que era o valor referente ao salário que você vai pagar para ele, tá? Então, você queria uma função para isso, né? Como a gente faz isso, né? Como que a gente faria isso? Então, ele sempre ganha. Então, a gente tem que escrever uma função que depende de x. Quem é o x? X é a quantidade vendida. Quantidade de peças vendidas no mês pelo funcionário, tá? Então, a variável x, vamos usar aí para isso. A x vai indicar a quantidade de peças vendidas. Então, assim, se ele não vendeu nada, né, se x for igual a zero, a gente quer, então, que o salário seja igual a 1.000, né? Porque não vendeu nada, só vai ser a parte fixa, que é 1.000. Legal. Se ele vender uma peça, né, ó, né, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Então, f de x é a função que a gente, é o tipo de função que a gente quer encontrar, né? Então, f de x, né? Ó, então, como a gente, se o funcionário não vendeu nada, ele só vai receber os R$ 1.000, que é referente à parte fixa. Se ele vendeu uma peça, supõe que ele vendeu só uma peça, né? Um vendedor que só vendeu uma peça. Então, o que acontece? A comissão dele é de R$ 5 por peça vendida. Como ele vendeu uma peça só, então ele vai ganhar R$ 5 a mais. Então, tem a parte fixa mais R$ 5. Então, ele vai ganhar R$ 5 mais a parte fixa, né? Que no total vai dar 1.005. Tudo bem? Se ele vender duas peças, bom, se para cada peça ele ganha 5, como vendeu duas peças, aqui vai dar 10. Mais a parte fixa. Então, aqui vai ser 10. 10. Vou escrever assim, ó. Porque 10 é 2 vezes 5, né? Mais R$ 1.000. Que vai dar o 1.010. Tudo bem? E assim, desse processo que a gente está fazendo, já fica claro como é que seria uma expressão geral, né? Se ele vendeu X peças, como será que deve ser a expressão geral por salário? Como aqui meio que está indicado, né? Ele vendeu uma, então aqui vai ser 1 vezes 5 mais 1.000. Como vendeu duas, vai ser 2 vezes 5 mais 1.000. Aqui você poderia pensar nesse primeiro caso como sendo 0 vezes 5, né, que dá 0, mais 1.000, que dá 1.000. Né? Então, o que você pode pensar que seria o f de x? No lugar do zero, aqui vem um zero, tem um aqui, apareceu um aqui, tem um 2, apareceu 2 aqui. Então, você poderia pensar assim, né? Sendo 5 vezes x mais 1.000. Tudo bem? Então, esse aqui é a função requerida. Então, f de x é igual a 5 vezes x mais 1.000. Te dá a sua função salário que você queria determinar. Tudo bem? Faz sentido, né? Se a pessoa não vendeu nada, então 5 vezes 0 dá 0, só ficou com R$ 1.000, que é a parte fixa. Se vendeu 1, então vai ficar 5 vezes 1 dá 5, mais 1.000, que dá 1.005. Tá? Se vendeu 10 produtos, então para cada um ele ganhava 5, então 10 produtos vai dar 50. Então vai dar 1.000, que é o fixo, mais 50, que dá 1.050. Se você colocar aqui na nossa expressão, f de 10 vai dar 5 vezes 10, dá 50, mais 1.000, que no total vai dar 1.050. Tudo bem? Então, essa aqui é a função, você pode denotar como função salário nessa loja que a gente acabou de ver. Tá? E aí, se você plotar o gráfico dela,
o gráfico da função salário dessa reta aqui, tá? Então, é isso, né? Porque se você vender 50... Antes de colocar o bonito, vamos fazer o esboço dela, né? Antes de... Tá, então, aqui é o X, né? Aqui é o Y. Bom, se não vendeu nada que é zero, eu vou colocar o valor de 1.000, que está um pouco fora de escala, tá? Mas eu vou colocar o valor de 1.000 como sendo aqui, tá? 1.000. Tá. Então, se não vendeu nada, o salário aqui é 1.000, fixo 1.000. Se vendeu, deixa eu ver, vou colocar aqui como sendo, pular de 5 em 5. Se vendeu 5 produtos, então viu que se vendeu 5 produtos, então ele vai ganhar R$50 a mais, vai dar os 1.050. Eu vou colocar os 1.050 aqui. Então ele vai ganhar 1.050. Se vendeu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se vendeu 10 produtos, ou desculpa, quando é 5 vai dar, se ele ganha R$5 por produto, então vai dar 25, né? Então aqui vai ser 1.025, na verdade. Tá? Porque 5 produtos, né, ganha R$5 em cada, então vai dar 25 mais 1.000 dá 1.025. Se for 10, aí sim, né, ele vai ganhar 1.050, que eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, se for 10, ele vai ganhar 1.050. Se vender 5, 10, se vender 15, então ele vai ganhar 15 vezes 5, certo? Dá 60, 75. Isso? 50, não, 65, né? Não, 50. 75, né? Dá 1.075. Que ganha 75 com as comissões, mais o R$1.000 que era a parte fixa. Então vai dar 1.075. Tá? Bom, eu já dei o spoiler lá do gráfico desenhado bonitinho, né? Mas então aqui mostrando que o quê? Você vai variando aqui os valores no seu domínio. O que você vai obtendo? Que não é assim por acaso, que se você fosse ligar os pontos que estão aqui, daria de novo uma reta. Só que, claro, diferente da função constante, essa reta aqui tem inclinação, tá? Se você fosse traçar uma reta, né, aqui, você traçaria e daria uma reta, de fato, tá? Todos os pontos aqui, se você continuasse desenhando os pontos do seu gráfico, você veria que todos estariam sempre na mesma reta, tá? Então aqui eu já acabei dando spoiler antes, tá? Então, se você fosse plotar assim, usando algum tipo de aplicativo, ficaria dessa forma, tá? Que é o gráfico da função salário. E acabou dando essa reta com uma certa inclinação em relação ao eixo AX. Mas o mais importante é isso, né? Que o gráfico de uma função do primeiro grau não é por acaso, mas é um fato que qualquer função do primeiro grau, o seu gráfico é sempre uma reta, tudo bem? É sempre uma reta. Tudo bem? Bom, então, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, né? E lembrando, quando a gente estava falando sobre função constante, era também uma reta, não era? Então, uma função constante também é uma função do primeiro grau. Aí você pode entender como não como sendo uma função do primeiro grau, mas se você olhar aqui a definição, né? Uma função do primeiro grau é isso, né? F de x igual a x mais b. Tá? Onde a e b são números reais fixos.
Então, você poderia até entender que uma função constante seria uma coisa parecida com uma função do primeiro grau, só que o a com a sendo igual a zero, né? Porque se você colocar o a igual a zero, então f de x vai ser sempre igual a b, onde b é um valor fixo constante, né? Então aí você recairia o caso constante. Tudo bem? Então aqui, na verdade, para ficar mais correto, a gente teria que falar ainda, para não cair no caso constante, você tem que adicionar com a e b números reais fixos e a diferente de zero, tá? Números reais fixos e a diferente de zero. Tudo bem? Por que isso? Porque o que acontece se o a for igual a zero? Se o a for igual a zero, né, de novo, essa parcela aqui some, vai ficar sempre f de x igual a b. Sempre igual a b. Ué, mas uma função que é sempre igual a algum valor, a gente já até sabe o que é, uma função constante. Tudo bem? Então, só para separar assim, para tentar entender uma função do primeiro grau como uma generalização da função constante, a gente coloca aqui o a diferente de zero. Tudo bem? Lá mais para frente, né, na aula que vem, vocês vão ver que essa coisa de primeiro grau, né, primeiro grau, ou de certa forma que em vez de primeiro grau estaria dizendo que é grau 1, está relacionado ao x, o expoente aqui do x. Como não tem nada aqui, o expoente do x é 1, tá? Então, primeiro grau, você poderia relembrar como tendo grau 1. Tá? Por isso que o a aqui tem que ser diferente de zero para fazer sentido. Tudo bem? Então, se você tem uma função que o gráfico dela te der uma reta, porém, se essa reta for paralela ao eixo OX, então é uma função constante. Se tiver inclinação em relação ao eixo OX, então é uma função do primeiro grau. Aí só uma coisa para ficar... Eu estou falando aqui que o gráfico é sempre uma reta, né? Uma coisa que eu espero que esteja bem claro é o seguinte. Uma coisa que é um tópico que é bom estar bem claro em relação a gráfico de função. Na verdade, eu podia ter colocado isso aqui até no questionário. Mas, assim, então a gente tem um plano cartesiano, você quer dizer o gráfico de uma função. A gente está falando de reta, né? Isso aqui poderia ser o gráfico de uma função? Retas, né? Então a gente viu que tem retas assim que são paralelas ao eixo x, né? O x, que são funções constantes. A gente viu o exemplo de função salário que ela tem, ó, que a gente tem visto até agora então alguma coisa assim, tá? Que é paralela ao eixo x, então é uma função constante. Vou escrever aqui constante. Vimos lá do salário que era alguma coisa assim. Opa. Ele continua sendo uma reta, mas ele tem inclinação, né? Ele tem uma inclinação. Isso aqui, por exemplo, seria o exemplo do a função que a gente vai ver que é uma função do primeiro grau, né? Tá? Então, se é uma reta que é paralela ao eixo x e é constante, se tiver inclinação é de primeiro grau. Mas aí alguém poderia perguntar alguma coisa desse tipo aqui, né? Tá, tem essa aqui, ó, que é totalmente horizontal, e essa se for e se você tiver uma vertical assim? Vou escrever com cinza. Isso é cinza? Azul. Verde. Não, esse verde. Isso daqui. E esse tipo de reta aqui? Isso aqui pode ser... Então, o que é essa reta aqui? Essa reta aqui é paralela agora ao eixo Y, tá? Uma reta vertical. Aí a pergunta é, isso aqui, o verde, ele pode ser o gráfico de uma função? Então, a pergunta é, o verde pode ser o gráfico de uma função? Então, eu espero que isso é uma coisa que já esteja bem claro qualquer resposta, né? Se o verde pode ser o gráfico de uma função ou não. E a resposta aqui é não. Por que ele não pode ser o gráfico de uma função? Porque é simples, ó. Qual que é o valor? Qual que é o valor dessa... Se esse gráfico verde fosse o gráfico de uma função,
se fosse o gráfico, né? Uma função. E aqui, eu sei lá, não sei que ponto é esse, vou chamar aqui de x0, tá? Que é justamente aonde que essa reta está em cima. Qual que é o valor da f no ponto x0? É esse daqui? Ou é esse daqui de cima? Ou é esse daqui de cima, né? Ou pode ser esse aqui de cima. São todos, na verdade, né? Então, você está associando o x0 a qualquer um desses pontos que estão aqui nessa reta verde. Ué, mas lembra, essa é uma propriedade lá bem elementar, bem básica de funções, que para cada ponto domínio só pode associar um ponto do contradomínio. Tudo bem? Então, essa verde aqui não pode ser gráfico de função. Tudo bem? Mas espero que... Por quê? Porque nesse ponto aqui, onde que justamente o ponto onde que essa reta está em cima, né? Nessa direção aqui, do ponto x0, nesse ponto x0 aqui, a f, nesse ponto x0, se fosse o gráfico de uma função, assumiria todos esses valores que estão aqui nessa reta. Logo, não pode ser função, tá? Então, isso aqui, a reta verde não pode ser uma função, tá? Bom, mas legal, então, vimos que a função constante, o desenho gráfico da função constante é muito simples, né? A gente sabe que é uma reta, e é uma reta horizontal, e aonde que ele passa, né? Onde que ele passa ali na altura y, onde esse y é referente ao valor em que essa função é sempre constante, o valor que essa função sempre assume. Função do primeiro grau, de certa forma, é simples, e o que a gente sabe? A gente sabe que a função do primeiro grau é também uma reta, né? Como a gente viu aqui, é sempre também uma reta. Tudo bem? Isso aqui é a parte... É uma reta. E aí, lembra da geometria? Para você desenhar uma reta, o que você precisa? Eu preciso ir lá calcular vários pontos do domínio? Não, né? Porque reta, você quer calcular uma reta que passa... Você quer desenhar uma reta. Você precisa do quê, né? Você precisa só de 2 pontos. Tudo bem? Só precisa de 2 pontos. Uma reta. Então, por exemplo, né? Considera essa função de R em R dada por f de x igual a x mais 1. Primeiro já dá para identificar, né? Ó, f de x igual a x mais 1. Então, ele tem aquele formato? Tem o formato f de x igual a vezes x mais b, tá? Onde a é 1 e o b também é 1. Então, legal. Você já reconhece que é uma função do primeiro grau. Legal, legal. Como é que é o gráfico dela? Eu ainda não sei, mas a gente já sabe o quê? Que o gráfico é uma reta. Bom, segundo, que a gente sabe lá da geometria, que para desenhar uma reta, basta 2 pontos. Né? Lembra? Acho que todo mundo já fez aquele tipo de exercício. Você quer desenhar uma reta, então você desenha 2 pontos. Ah, talvez vocês estejam fazendo uma coisa parecida em física, né? Você está fazendo algum tipo de medida. Mas, enfim, você desenha 2 pontos, aí você pega a régua e junta a régua nesses 2 pontos, na altura dos 2 pontos, depois é só você traçar a reta. Tudo bem? Então, a ideia de você desenhar o gráfico da função do primeiro grau é isso. Tá? Então, um exemplo, ó, f de r em r, f de x igual a x mais 1. X mais 1, legal. Já reconhecemos que é uma função de primeiro grau. Vamos, então, desenhar o gráfico dela. Primeiro, o que você faz? Você já sabe que é uma reta, então você calcula essa função em 2 pontos qualquer do seu domínio. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos desenhar o nosso gráfico da função do primeiro grau. Aqui o eixo x, aqui o eixo y. Legal, então a gente tem que desenhar uma reta. A gente não sabe angulação, quanto inclinado que ele vai ser, e como é que você faz para determinar isso? Então, de novo, a gente usa aquele fato que basta eu determinar 2 pontos, eu sei que o gráfico vai ser uma reta.
Basta pegar 2 pontos distintos dessa reta, ou seja, do gráfico da função, e pronto, né? Depois é só você passar, pegar a régua, né? Colocar ali nesses 2 pontos e passar a reta. A gente então pode escolher qualquer 2 pontos do domínio, né? Então, por exemplo, quem está no domínio aqui? O zero, né? Se você calcular o f de zero, vai dar o quê? Vai dar 0 mais 1 e vai dar 1. Tudo bem? F de 0 igual a 1. Pega um outro ponto aí. Sei lá, pega f de 2, vai. Não importa que ponto você pegar, tá? Basta que eles sejam esses dois distintos. F de 2 vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3, tá? Então, peguei o 0 e 2, a escolha foi arbitrária. Arbitrária no sentido que é a única restrição que tem que estar no domínio. Como o domínio é o conjunto dos números reais inteiro, então tanto faz, tá? Então aqui a escolha é, basta pegar 2 pontos quaisquer. Só como, por exemplo, eu peguei só o 0 e 2, mas se você pegar qualquer outro 2 pontos também vai funcionar. Mas tá, ó, o f de 0 foi no 1 e o f de 2 foi no 3. Então você vai aqui, ó, o f de 0 foi no 1. O 0, lembrar, né? O 0 aqui o ponto 0, x igual a 0 é onde que as retas se encontram. Então no 0 aqui, ó, quando for 0, ele deu 1. Eu vou chamar aqui de 1. Cadê? Vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Então, no 0, que é justamente aqui, deu 1. Então, vou colocar essa bolinha aqui. Tudo bem? F de 0 deu 1. Aí o próximo que a gente calculou é o F de 2. O F de 2 deu 3. Tá? Você vem aqui, vamos lá. Então, aqui eu vou chamar de 1. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Bom, tanto faz. Mas o F de 2 deu 3. Então, o F de 2 deu aqui em cima. Tudo bem? Então, você já fez os seus 2 primeiros pontos do seu gráfico. Tudo bem? Ah, legal. A gente sabe que é uma função do primeiro grau, então o gráfico é uma reta. Olha, já tenho 2 pontos, né? O que você faz? Passa uma reta que conecta esses 2 pontos. Você vai lá, conecta uma reta, vamos ver se eu vou conseguir, que conecta esses 2 pontos. Tudo bem? Pronto, esse é o gráfico da sua função. Tudo bem? Pronto, esse é o gráfico da sua função. Tá? Então, desenhar um gráfico de uma função do primeiro grau é uma tarefa bem simplesinha, né? Tudo bem? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Tá. E aí alguns comentários em relação ao... Lembra, né? Na última aula de função a gente falou que era uma função crescente e decrescente, né? Então, crescente era que quando você crescia os números no domínio, as respectivas imagens também cresciam. O exemplo mais simples é lembrar aquele exemplo do prédio, né? Se subia de andar, então a altura referente ao andar também sobe. Tudo bem? E aí eu deixo para vocês verificarem a seguinte propriedade, né? Uma função do primeiro grau, você consegue saber quando é a função crescente ou decrescente só olhando para a expressão algébrica dele. Que assim, você pegar uma função lá do primeiro grau, então você verificou que é uma função do primeiro grau, então você sabe quem é o A e quem é o B. E aí tem para saber quando é que essa função é crescente ou decrescente, nesse caso, do primeiro grau, ela é bem simples, tá? Se o A for maior que zero, então a sua função vai ser crescente. Tudo bem? Então, por exemplo, o exemplo do prédio seria um exemplo de uma função que se você... a gente chegou a escrever, né, a fórmula da função, daquele exemplo do prédio, e se você olhar lá nas notas de aula e checar, você vai ver que é uma função da forma... a gente já sabe, né, pela própria construção que é crescente, você pode ver, então, que o A, no caso, lá era maior do que zero. Então, se o A é maior que zero, mas isso aqui vale no geral. Se A é maior que zero, então a função é crescente.
E se o A for menor que zero, por outro lado, né, então a função é decrescente. Tudo bem? E qual que é o reflexo disso no gráfico da função? O reflexo disso, né, que eu deixo para vocês checarem, é que é assim. Então, vamos lá. Olha esse daqui, pela nossa regrinha, o A aqui, esse aqui o A. Ó, esse aqui, cadê? Então, esse aqui o A é 2 e o B é o menos 1. Mas para saber se é crescente ou decrescente, você olha o A. O A é 2. 2 é maior que zero. Então, a função é crescente. E se você plotar o gráfico dela, deixo como exercício para vocês plotarem direitinho. Vocês vão ver que o gráfico dela é uma reta, né? A gente já sabe disso. Ela é dessa forma. Tudo bem? Ela é nesse sentido. Tudo bem? Por outro lado, se você olhar esse exemplo, então o A aqui, ó. Esse é o A, esse é o B. O A o quê? O A agora é menos 2. Menos 2 é menor do que zero, né? Então a gente já sabe que essa função do primeiro grau é decrescente. Se você plotar o gráfico dela, você vai ver que ela é uma função dessa forma. Bom, enfim, ela vai ser uma função dessa forma. Tá? Então, graficamente, o que vai diferenciar a função do primeiro grau do que é crescente ou decrescente? É assim, quando é crescente, ela tem esse formato aqui, que você pode pensar que em relação ao eixo x, à medida que vai na direção do eixo x positivo, a distância entre os pontos da reta e o x vai aumentando, né? E quando é o contrário, é decrescente, a função é dessa forma. Tudo bem? Então, o que faz sentido, né, pela própria definição de crescente e decrescente, à medida que o x vai aumentando aqui, ó, o valor da sua função vai aumentando também. Tá? Então, à medida que vai indo para o x positivo, a sua função vai cada vez ficando maior também. Então, o x vai ficando grande, o valor da sua função também. No caso da decrescente, né, é o contrário. À medida que você vai crescendo aqui no lado x, o valor da sua função, ó, depois de um certo ponto, inclusive, começa a ficar negativo, né? E ele vai indo cada vez mais para baixo. Tudo bem? Então, você está crescendo o x, só que o valor da sua função está cada vez ficando mais negativo. Tudo bem? Está indo para baixo. Tudo bem? Então, no caso de função do primeiro grau, você consegue até olhar graficamente quando é que a função ela é crescente ou decrescente. Tá legal? Vamos só olhar alguns problemas relacionados assim, à função do primeiro grau. Um problema é esse, né? Dada a função f de x igual a 4x menos 8, então a gente já reconhece que é uma função do primeiro grau, encontrar a intersecção do gráfico de f com o eixo das abscissas, né? O que é isso, né? A gente sabe que o gráfico dessa função... Ó, aqui eu vou fazer só um desenho bem simplão do como é que seria o gráfico dessa função. Primeiro, a gente sabe que é o 4, então A é igual a 4, é positivo. Então a gente sabe que a nossa função, a gente não tem assim a gente não desenhou assim, mas sabe que já tem que bater o olho e já ver que vai ser alguma coisa do tipo desse jeito aqui. Alguma coisa assim, tá? Aonde que essa reta vai estar exatamente eu não sei, mas eu sei que é dessa forma. Tudo bem? Alguma coisa desse tipo. Aí essa pergunta aqui é assim, vai ser o gráfico vai ser uma reta e ele está dizendo para você aonde que ele encontra o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo OX aqui. Então, o que ele quer encontrar é esse ponto aqui, ó. Então, é um tipo de problema que ele fala para encontrar esse ponto, tá? Mas o que é esse ponto aqui, ó? Isso é geral. Onde que o gráfico da função encontra o eixo das abscissas? Ele vai encontrar no ponto x que anula a função. Porque nesse ponto aqui, ó, qual que é o valor da função nesse ponto aqui, ó? Nesse ponto aqui é zero.
que é o valor que está aqui no y, né? Então, o f de x, onde x é esse pontinho azul, tem que ser 0. Tudo bem? Então, encontrar a intersecção do gráfico de f com o eixo das abscissas é a mesma coisa que encontrar x, tal que a f se anula. Tudo bem? Então, você tem que contar um valor de x, tal que a f de x é igual a 0. Mas assim, né? F de x é igual a 0, então você quer encontrar o valor onde que o valor da variável x, de tal forma que quando eu calcular o f nesse ponto, tem que dar 0. Mas você olha, quem é f de x? F de x, a expressão está aqui, ó. 4x menos 8 tem que ser igual a 0, né? Tudo bem? Daqui você já consegue até falar quem é o x? Então, 4 vezes alguma coisa, menos o 8 tem que dar igual a 0. Bom, então o x tem que ser igual a 2, né? Tudo bem? Então, esse ponto aqui, ó, onde que ele se encontra, é, na verdade, o x igual a 2. Opa. Tudo bem? Então, dando uma função... Bom, dando uma função qualquer, ele pedir para você encontrar a intersecção do gráfico de f com o eixo das abscissas, o que ele está pedindo, né, é, na verdade, encontrar um valor de x, tal que o f nesse ponto dá 0. Assume o valor 0. Tudo bem? No caso particular da nossa função do primeiro grau, então isso é a mesma coisa que perguntar qual que é o x, tal que o 4x menos 8 seja igual a 0. Tá bom? Nesse caso aqui, faço ver então que o x tem que ser igual a 2 para essa igualdade aqui ser verdadeira. Tá? Então, no ponto x igual a 2, que é esse ponto aqui, é onde que o gráfico da sua função vai encontrar o eixo das abscissas. Tudo bem? Então, um probleminha que... É um tipo de problema que a gente pode encontrar bastante enquanto a gente estiver trabalhando, tá? Legal, então aqui é só um outro probleminha, né? Parecido com o das vendas. E assim, né? Para produzir um objeto, uma firma gasta 1,20 por unidade, tá? Cada objeto que ela faz, ela gasta 1,20. Além disso, né, é uma despesa fixa de R$ 4.000. Você pode pensar isso aí como sendo um aluguel, tá? Por exemplo. Porque é independente da quantidade de X produzida, né? Então, justamente, você pode pensar que é uma firma, e esse R$ 4.000 aqui é o aluguel que ela paga pelo local. Então, ela gasta para fazer cada peça 1,20, só que ela vende cada peça a R$ 2. Tudo bem? Aí o que ele está pedindo é assim, qual seria o lucro por unidade se não existisse o custo fixo? Tudo bem? Então, aqui você está ignorando o aluguel. Então, qual que é o lucro que você obtém por unidade? Tá? E a segunda é assim, qual é a função do primeiro grau que permite calcular o lucro da firma quando são produzidos X objetos, levando-se em conta o custo fixo? Tá? Então, o que você tem que montar aqui? Então, você quer montar uma função que vai te dar como resultado o lucro, sabendo que você produziu X objetos. Tudo bem? Produziu e vendeu, né? X objetos. Tá? Então, isso aqui é um exemplo interessante, né? Porque, assim, suponha que você está estudando a viabilidade, né, de um projeto que você tem para a produção de algum tipo de peça. Aí você já fez uma cotação, viu que você consegue um bom lugar para locação por R$ 4.000, né? Um lugar que vai satisfazer seus objetivos. Você já sabe que você gasta 1,20 por peça e você sabe que quando você vende a peça, você vende cada peça por R$ 2. Né? Então aqui é fácil de ver que qual seria o lucro por unidade? É o lucro por unidade de 80 centavos. Né? A 1 é fácil. Mas a 2, ela pede para você escrever qual que seria a função que permite dizer para você qual que é o lucro que você vai ter, considerando o aluguel também, sabendo que você vendeu X objetos. Por que isso aqui é interessante? Por que você faria alguma coisa desse tipo? Porque assim, você pode querer se perguntar assim, nossa, tá, eu tenho toda essa configuração, qual o mínimo, né? Por exemplo.
Qual o mínimo, né? Qual o mínimo de objetos para ficar no 0 a 0? Né? Ou no chamado break-even, né? Que assim, porque uma vez você tem a 2, que é a sua função, que é que, bom, a gente está estudando a função do primeiro grau, então é claro que quando vocês construírem a função 2, vai ser uma função do primeiro grau, tá? Mas dado que você, aí depois você constrói essa função, que é tranquilo, né? Muito parecido com o que a gente viu lá das vendas. Para que você constrói esse tipo de função? Porque depois, com a função, você pode calcular qual que é a quantidade mínima de objetos que você tem que vender para começar a ter lucro de verdade. Tudo bem? Porque o que vai pesar aqui é esse aluguel, né? Então, aqui, você consegue calcular qual que é o mínimo de objetos para você ficar no 0 a 0. Ou seja, qual que é o mínimo de objetos que, a partir daquele momento, né, a partir daquela venda, aquela quantidade de venda, você começa a realmente ter um lucro, né? Então, esse é uma aplicação, assim, aplicação bem interessante, assim, na prática, né, por que é interessante você conhecer o que são essas funções do primeiro grau. Tá? Então, eu deixo aqui para vocês como exercício. Tá? Ele não é muito complicado. Então, a 2 é só você escrever a função que te dá o lucro dado que você vendeu X de objetos, tá? E aí vocês vão ver que vai dar uma função do primeiro grau. E a terceira, então, é para você, dado que você tem a função do primeiro grau, você calcular o mínimo de objetos para ficar no 0 a 0. E aí vocês vão ver que para fazer a 3, o que você vai ter que fazer é encontrar a intersecção do gráfico de f com o eixo das abscissas, né? Ou seja, é onde o valor de x, tal que a sua função lucro, é igual a 0. Tudo bem? Que a partir daí você começaria a crescer. Tudo bem? Alguma... Bom, o que tinha para passar na aula de hoje era isso? Alguma pergunta? Só uma informação, né? Na a PA dessa semana eu não vou conseguir ficar, que é a PA de quarta-feira, mas aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar e-mail, tudo bem? Manda e-mail que eu respondo sem problema. E se for o caso, a gente pode até marcar um outro horário para a gente repor essa PA. Bom, o que eu tinha para falar na aula de hoje é isso. Vou interromper a gravação.